chamo Viviane, faço curso de pedagogia na Uninter e eu estou fazendo meu estágio no módulo extensão pela Uninter e agora estamos entrando no segundo vídeo. Nós estamos estudando sobre o uso da tecnologia no EJA com foco no ensino da língua inglesa. Nesse vídeo nós vamos estudar um pouco mais sobre o perfil dos alunos, que procuram pelo EJA e também como o professor deve se portar, como ele pode ajudar esses alunos que ingressam no EJA. Vamos lá. A educação de jovens e adultos, ainda vista por muitos como uma forma de alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância ou aqueles que por algum motivo tiveram de abandonar a escola durante o período de escolarização. Mas felizmente, esse conceito vem mudando cada vez mais. E esse é um grande desafio da EJA. Além de incluir o aluno e ampliar os seus conhecimentos, preparar o mesmo para o mercado de trabalho, pois sabemos que o grande valor da aprendizagem continua em todas as fases da vida, e não somente durante a infância e a juventude. Encontramos também nessa trajetória de ensino e aprendizagem o desafio da participação, do envolvimento, da inclusão e da equidade frente à nossa vasta diversidade cultural, pela qual precisamos trabalhar diante do conceito de transformação. Precisamos aprender a ser, a viver juntos, a fazer e a conhecer. Só assim poderemos dizer que incluímos e somos incluídos. Para o Ministério da Educação, os números refletem a taxa de insucesso dos anos finais do fundamental e ensino médio. Do total de matriculados na EJA, 2,17 milhões tentam completar o ensino fundamental, enquanto 1,42 milhões estão em busca do diploma do ensino médio. Há um analfabetismo jovem. É inaceitável que pessoas nascidas no final da década de 1990, que tiveram oportunidade de acesso à educação, componham esse percentual tão alto. As ações alfabetizadoras de adultos que até então tendiam, de modo geral, a reproduzir o modelo presente nas cartilhas de alfabetização, no qual trabalhavam com frases e palavras isoladas, fora de um contexto real, entre outras coisas, a produção de sentido pelos alunos foram gradativamente cedendo espaço para uma ação alfabetizadora mais próxima das novas concepções de ensino e aprendizagem da língua escrita. Na busca de fazer uma alfabetização de adultos que leve efetivamente ao domínio da linguagem escrita e não só das tecnologias, e buscando inserir de modo mais completo o jovem e o adulto no mundo da escrita, as experiências tomam consistências diferentes e vão construindo novos paradigmas. Pereira afirma que o desafio colocado para a alfabetização seria propiciar uma inserção plena dos sujeitos no mundo da escrita. Daí a necessidade das práticas de alfabetização enfatizarem seus usos e não apenas a decodificação. Garcia destaca outros desafios, questões relativas ao processo de planejamento e gestão do ensino, a falta de recursos didáticos, a formação continuada dos professores, a relação entre teoria e prática, a articulação e aplicação de um currículo adequado, a insegurança demonstrada por grande parte dos alunos quando retornam à escola, as dificuldades na compreensão e domínio da leitura e escrita, no saber matemático em questões relativas à natureza e sociedade, de pertinência das avaliações aplicadas e nas questões de gênero. A história da educação de jovens e adultos é muito recente. Durante muitos anos, as escolas noturnas eram a única forma de alfabetizá-los após um dia árduo de serviço. É notório que nessa fase da história da educação brasileira, a EJA possui um foco amplo para ver uma necessidade da sociedade igualitária e uma educação eficaz. É necessária que todas as áreas da atuação sejam focadas e valorizadas. Não é possível desvencilhar uma da outra. O artigo 208 da Constituição de 1988 diz a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria,
como também a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Mesmo assim, as matrículas na educação de jovens e adultos caem, 3,3 milhões de estudantes na EJA em 2019. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira aponta a queda de 7,7% no número de alunos na educação de jovens e adultos. A redução de matrículas ocorre de forma similar no nível fundamental, que é de 8,1%, e no ensino médio, 7,1%. A tendência foi registrada pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2019, publicado em 31 de janeiro. A EJA tem 3.273.668 estudantes matriculados. Alguns jovens têm idade para estar matriculados na escola regular, mas resolvem ir para a EJA para fugir do estigma de estarem atrasados nos estudos e também para concluí-los de forma mais acelerada, e para os mais velhos, entrar no programa EJA é devido à falta de oportunidade de estudo quando tinham a idade adequada. Para os jovens nessa faixa etária, o trabalho é o fator que mais compete com a escola e uma das principais razões daqueles que evadem. Exigências financeiras da família, gravidez precoce e para as mulheres até a necessidade de cuidar das tarefas domésticas também pesam. Quando falamos de educação de jovens e adultos no Brasil, parece ser uma coisa tão contemporânea, mas na verdade o processo educativo no Brasil nunca foi tão difícil de formar como a proposta para a educação de jovens e adultos. Embora muito se tenha trabalhado para se organizar, o EJA, o que se obteve hoje, ele foi uma experiência espelho daquilo que se estava propondo a cada mudança que ocorria no sistema educacional brasileiro. Não existiam propostas de aprofundamento sobre a parte social ou ainda quanto à capacidade cognitiva dos sujeitos envolvidos no processo e como eles construíram o seu conhecimento. A aprendizagem é o meio pelo qual o indivíduo pode desenvolver suas capacidades, habilidades e competências, tornando-a significativa ao se transformar e se modificar. Ao longo de décadas, as formas de aprender têm sido analisadas e discutidas por inúmeros estudiosos. Hoje é possível fragmentar essas técnicas de aprendizagens em duas linhas de estudo: os teóricos comportamentais, conhecidos como os behavioristas, e os teóricos cognitivistas, chamados de interacionistas. Os teóricos comportamentais, como Skinner, acreditam que a aprendizagem é resultante de fatores externos, estímulos ambientais ou reforços, ou seja, quando as observações ao mundo externo causam mudanças no comportamento do indivíduo, há uma resposta ao estímulo recebido. Por isso, a teoria é conhecida como estímulo-resposta. Conforme Lacombe, para que a aprendizagem aconteça, a teoria comportamental considera os seguintes fatores: a capacidade do aluno de elaborar associações condicionadas por meio de estímulos e respostas na aquisição de um novo comportamento, a lei do exercício ou da prática, ou seja, a constância dos exercícios e da prática com o objetivo de reforçar a aprendizagem, a importância da motivação relacionada à recompensa positiva, um elogio verbal ou escrito pelo professor, e que estimula a aprendizagem, ou também a punição, advertência verbal ou escrita, que enfraquece o comportamento ou resposta não desejada. A relevância de estabelecer similaridade entre os problemas resolvidos, bem como repetição para favorecer o insight e a transferência de aprendizagem. As teorias cognitivas estão embasadas nos conceitos pesquisados e apresentados pelos estudiosos Jean Piaget e Lev Vygotsky. Conforme Lacombe, elementos como a maturação biológica, o conhecimento prévio, o desenvolvimento da linguagem, o processo de interação social e a descoberta da afetividade são primordiais para a aquisição da aprendizagem. Durante o processo de aprendizagem, opondo-se à teoria behaviorista, os aprendizes são seus próprios agentes que constroem novos conhecimentos ao interagir com os ambientes externos e internos, usarem suas experiências passadas,
buscarem a reorganizarem informações, refletirem e tomarem decisões. Lacombe cita 4 fatores na teoria piagetiana, causadores do desenvolvimento cognitivo da criança. Contudo, é importante salientar que, apesar de Jean Piaget ter se preocupado como era originado o conhecimento humano e não educacional, seus trabalhos muito cooperaram e continuaram cooperando para a análise e estudo de ideias e estratégias de ensino no espaço escolar. O fator biológico, em particular, o crescimento orgânico e a maturação do sistema nervoso, ou seja, um indivíduo só pode aprender um determinado conhecimento se estiver intelectualmente maduro e sim preparado para recebê-lo. Os exercícios e as experiências adquiridas na ação da criança sobre os seus objetos, a interação social que ocorre por meio da linguagem e da educação, e o fator da equilibração das ações que estimula a criança a encontrar respostas para novos problemas, situação que gera principalmente uma situação de desequilíbrio quando cabe à criança incorporar aquilo que lhe é novo. Processo de assimilação, segundo pela busca de equilíbrio, que é obtido quando a resposta certa é incorporada à sua estrutura interna, que é o processo de acomodação. Para Vygotsky, o contexto social e o desenvolvimento cognitivo humano são inseparáveis no processo de aprender. Assim, sua teoria é conhecida como socio-interacionista. Faz-se necessário observar que Vygotsky enfatiza as contribuições da cultura, da interação social e da linguagem, e, por outro lado, Piaget evidencia os processos estruturais e biológicos no desenvolvimento cognitivo humano. Contudo, ambos contribuíram intensamente e suas pesquisas permanecem valiosas nas investigações e questões constantes para a percepção do processo de aquisição do conhecimento. Sob a influência de Piaget e Vygotsky, vários estudiosos desenvolveram um método de ensino-aprendizagem chamado construtivismo. Sendo o conhecimento algo inacabado, a abordagem construtivista defende que o indivíduo participa da construção do seu conhecimento, interagindo com o seu mundo físico e social. Um processo constante e diário. A aprendizagem acontece quando o aluno modifica não apenas aquilo que já possuía, mas quando também se apodera do novo, interpretando-o e inserindo-o ao seu mundo. Lacombe afirma que no construtivismo o indivíduo aprende quando consegue aprender um conteúdo e estimular uma representação pessoal de um objeto da realidade. Ainda podemos citar alguns dos pressupostos da abordagem construtivista, como aprender não é o resultado do desenvolvimento, mas é o desenvolvimento cognitivo ou aquisição de conhecimento. O desequilíbrio facilita a aprendizagem, assim os erros dos alunos precisam ser percebidos como resultado de suas percepções, não devendo ser ignorados. O raciocínio abstrato é a força motora da aprendizagem, ou seja, estamos sempre buscando organizar e generalizar experiências ou conhecimentos por meio de representações simbólicas. E a sala de aula deve ser vista como uma comunidade educativa engajada em atividades de discussão, reflexão e tomada de decisões, pois a comunicação entre os elementos do processo educativo estimula o pensamento. É tendo como base esses pressupostos que uma escola deve construir os seus objetivos para a adoção do construtivismo. Para Knowles, ensinar é como praticar a medicina. Em sua maior parte, é uma questão de cooperar com a natureza das pessoas. Na pedagogia clássica e tradicionalista, o aprendizado era de total responsabilidade do professor. Ele era o detentor do saber. E por isso, o ensino e a aprendizagem eram considerados dependentes um do outro. Segundo Sacristán Pérez, professor da Universidade de Málaga, na Espanha. Os sistemas escolares que temos hoje são do século XIX, adaptados às exigências de uma sociedade que não tem nenhuma relação com a atual.
A aprendizagem exigida hoje é de ordem superior e a escola que temos é dedicada a transmitir informação e pedir que os alunos acumulem, retenham e reproduzam informação. Vamos assistir agora a uma conversa que passou num programa exibido na televisão chamado Roda de Conversa sobre os desafios da educação de EJA no Brasil. Olá! O tema do programa de hoje é a educação de jovens e adultos. Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação, esta modalidade, conhecida como EJA, atende pessoas com mais de 15 anos que, por algum motivo, não conseguiram completar o ensino fundamental ou ensino médio na idade regulamentar. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, há quase 4 milhões de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos. O maior número, cerca de 1,6 milhão, cursa os anos finais do ensino fundamental. E por que esses alunos estão matriculados nesta modalidade de ensino? Porque eles não conseguiram concluir os estudos na idade regular e porque o número de matrículas na EJA vem caindo. No programa de hoje, vamos mergulhar no universo da educação de jovens e adultos para tentar compreender os principais desafios desta modalidade de ensino. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizada pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E para discutir o assunto de hoje, a educação de jovens e adultos, eu recebo aqui nos estúdios Leôncio Soares, pós-doutor em Educação de Jovens e Adultos. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisas e publicações na área de Educação de Jovens e Adultos. Recebo também Maria Clara de Piero, professora da Universidade de São Paulo e especialista em políticas públicas de educação de jovens e adultos. E recebo Jane Paiva, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora na área de educação de jovens e adultos. Todos vocês três, professores, muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversa. Obrigado. Então, vamos começar com essa pergunta que a gente iniciou o programa. O que acontece com esses nossos jovens e adultos, né, que por algum motivo não conseguem concluir o curso do ensino fundamental, ensino médio na idade regular? Por que acontece isso? E tentando pensar um pouco, daí a gente encontrar inclusive a importância das jovens e adultos. Vamos começar o nosso roda, professora Maria Clara, professora Jane, professor Leôncio, fiquem à vontade. Bom, posso começar. Eu acho que a gente tem pelo menos 2 grupos, né? É uma diversidade enorme. É difícil, inclusive, a gente pensar num caos, assim, num Brasil tão grande como... não tem um público único, mas nós temos 2 grupos que foram precocemente excluídos dos seus direitos educativos. Você tem um grupo de pessoas, em geral pessoas mais idosas, com uma idade mais avançada, que viveram numa época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. Então, nesse grupo nós vamos ter os analfabetos, as pessoas com muito baixa escolaridade. E há um segundo grupo, muito numeroso e bastante heterogêneo, de pessoas que abandonaram precocemente os seus estudos por fatores extraescolares, sociais, que têm a ver com pobreza, necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho, mas também por fatores escolares em função do fracasso, né, de não terem tido uma trajetória escolar interrompida, mal sucedida, com sucessivas reprovações que acabam desestimulando e levando ao abandono escolar precoce. Eu acho que eu podia complementar um aspecto, Marcílio, que me parece relevante, né? Na história da educação brasileira, o direito à educação para todos
ele é muito recente, né? É da Constituição de 88. Então, esse conjunto populacional com mais idade também vem de uma interdição ao direito à escola, à educação, né, que a sociedade manteve durante muito tempo. Quer dizer, nós temos na Constituição de 34 esse direito assegurado, depois nós vamos garantir o direito do voto do analfabeto pela Emenda Constitucional de 69, e só em 88 esse direito volta, né? Então, do ponto de vista histórico, a gente tem uma boa explicação para entender esse conjunto tão forte, porque é um direito social tardiamente conquistado pela cidadania brasileira. Mas do ponto de vista também contemporâneo, esse aspecto que a Maria Clara destaca, do intraescolar, tem sido muito importante para nós entendermos a presença de tantos jovens. Voltar nesse intraescolar. Professor Leôncio. Sim, eu vou acrescentar ainda mais um dado. Na medida que esse universo é bastante heterogêneo, né, então faz parte também desse universo a questão enfrentada pelo machismo com relação às mulheres, né? Quando, na educação de jovens adultos, a gente pergunta para esses sujeitos por que pararam de estudar. Então, além desses elementos citados aqui, a questão do trabalho ele é muito forte, mas no caso das mulheres em especial, aquela marca de que quando eu era mais nova, meu pai me impedia porque falava, eu vou lá aprender a escrever carta, isso ainda é atual. Quando se casa, às vezes pensando que se livrou, às vezes tem um marido que também impede que essa iniciativa aconteça. Então, aumentando as explicações um pouco do porquê esse grupo não chegou a estudar quanto mais novo e agora volta a estar. E um dado médio. importante em relação a essa questão é que nós só vamos encontrar nas faixas de maior idade, é que nós vamos encontrar as mulheres como as menos escolarizadas. Hoje, né, o gênero feminino no Brasil conquistou, né, uma ampliação de acesso em todos os níveis de ensino. Só perdemos para as idades mais avançadas, que ainda vamos encontrar as mulheres como as menos escolarizadas e menos alfabetizadas, né? Vocês tocaram, né, falando inclusive, porque nós temos, né, esse dado de 4 milhões, arredondado, obviamente, mas é o dado do censo de 2012, né? Mas o número de analfabetos e de semi-analfabetos é absolutamente superior. Então, quer dizer, nós estamos muito... Longe. Se a educação de jovens e adultos é também uma alternativa, nós estamos muito longe. O que está acontecendo? E nós estamos caindo, né? A gente vem, eu estava observando os gráficos, a gente vem com uma trajetória de queda. Exatamente. O que está acontecendo? Onde que nós, não vou dizer que estamos falhando, mas como é que a gente... Olha, as pesquisas, a gente está fazendo pesquisa agora para tentar compreender, é um fenômeno relativamente recente, a queda das matrículas generalizada em todas as redes, em todas as etapas. Ela é posterior a 2006, mas, primeiro, a educação de jovens e adultos escolar, ela nunca atendeu todo o universo possível. Nós temos hoje cerca de 67 milhões de brasileiros com baixa escolaridade, com uma escolaridade inferior àquela preconizada na lei como o mínimo que todo cidadão teria direito. Então, a gente ainda tem que construir, como a Jane colocou, a cultura do direito à educação. Está na lei, mas ainda não está na cultura. Mas nós temos, a cobertura escolar ainda é muito pequena e a oferta, a minha hipótese é de que há múltiplas razões, mas a razão principal é de que nós estamos oferecendo ainda uma educação de adultos com um modelo muito rígido, muito pouco ainda apropriado, tanto do ponto de vista da forma como é organizado, quanto dos conteúdos escolares, para atender às necessidades educativas dessa diversidade do público. De uma maneira assim, muito simplificada, está muito descolado, sobretudo para esse público que provavelmente já ingressou no mercado de trabalho ou que já teve outras responsabilidades, essa mulher que... Então, quer dizer, ele não conversa com a realidade dele. Exatamente. Né? Se uma das perguntas que a gente procura fazer para aqueles que procuram a escola é por que pararam, a pergunta que vem em seguida é por que está voltando? E nesse por que está voltando, há um leque aí de expectativas. E a essas expectativas, caberia a nós, professores, educadores, repensar uma escola para esses sujeitos que são diferentes do sujeito que nós formamos nas universidades, os professores para trabalhar.
a cultura na educação, formar para trabalhar com criança, ela é muito forte ainda. Esse sujeito ele é invisibilizado nas universidades. Então ele demanda também uma escola que é diferenciada. Uma das marcas dessa escola é a questão da flexibilidade. E aí, nesse sentido, quando Maria Clara fala, o modelo escolar existente, ele se distancia desse público que também é diferente. Então, para esse público que é diferente, necessitamos também de professores diferentes e de escolas diferentes. E eu acho que a gente pode acrescentar um aspecto também, Marcílio, que tem vindo muito agregado à forma como as redes estruturam o sistema escolar. Né? A tradição que nós temos é de que as redes trabalham com a ideia de que você só consegue estabelecer a rede de escolas e um sistema de ensino se você trabalhar com a uniformidade de propostas. Né? Então, nós abandonamos a possibilidade de trabalhar com a unidade de princípios e de objetivos de entendimentos para trabalhar com a universidade. Então, com a uniformidade. E essa uniformidade acaba matando toda a riqueza que a educação de jovens e adultos tem como modalidade, porque é um modo de fazer diferente, porque você precisa do controle que as secretarias exercem sobre a rede, e isso faz com que você apequene os voos que se pode dar com as propostas pedagógicas, com o currículo, etc. Fica um dilema difícil, que passa, inclusive, pela discussão da autonomia das unidades acadêmicas, né? Seja em qualquer... mas esse, de forma alguma, é um problema menor, porque você tem redes sistêmicas muito grandes. Isso mesmo. Necessidade de operá-las. O problema é que nós ainda estamos, digamos, quando você fala em educação de jovens e adultos, o que vem ainda... apesar de já termos transitado pelo menos 2 décadas, né, ainda vem aquele modelo do ensino supletivo, que você fala, qual é a característica da educação de jovens e adultos, e as pessoas só conseguem pensar na aceleração. E não penso... E no aligeiramento. E no aligeiramento. Então, a educação de jovens e adultos é pensada meramente como uma reposição de uma escolaridade não realizada. E isso leva a uma pergunta errada, porque quando você pensa a educação de adultos como reposição, a pergunta, você olha o sujeito e você pergunta, o que é que ele não aprendeu por não ter ido na escola? Né? Então, o campo simbólico é o da perda, você vê um sujeito diminuído, você vê pela negação. E a pergunta correta seria perguntar, o que é que esse indivíduo sabe, quais são os projetos que ele tem para a sua vida presente e futura, e quais são, então, as necessidades de aprendizagem que ele tem, o que é que como é que nós podemos organizar um currículo, uma metodologia, uma forma de organização escolar que responda a essas necessidades. Aqui vale a pena, então, a gente citar, né, na medida que Jane, Maria Clara, eu tivemos nosso início na educação pela própria educação de adultos naquele momento, e com o tempo essa área acolhendo a juventude, mas o autor Paulo Freire, que muito tem ajudado, né, no que escreveu, no que viveu, por exemplo, do entendimento desse público, desse sujeito. Não é o sujeito da falta, é o sujeito de um potencial que ao trazer sua expectativa, traz sua bagagem, traz seu conhecimento. Então o trabalho na escola, o trabalho de nós educadores, é dialogar com esse conhecimento. Então é diferente de repor aquele conteúdo que quando ele estava lá na 3ª série, quando ele estava na 4ª série, interrompeu, e como se a vida tivesse congelado de lá para 30 anos depois, como se ele não tivesse, na vivência dele, tido várias aprendizagens, e que essas aprendizagens hoje dialogariam em ampliar o conhecimento na escola. Fazer uma caixa de ressonância, na verdade, e se ampliando, né? Sim. Agora, é muito interessante isso que vocês colocam, porque se em algum momento, isso eu entendi aqui no início que a gente começou a nossa conversa, se a própria escola hoje, ela também, nas características intrínsecas dela, ela pode também não motivar, né? A gente discutiu aqui no Roda de Conversa mesmo a questão das dificuldades do ensino médio, então ela por si só, no ensino regular, no tempo, ela já tem grandes questões para responder. Quando você volta, né, já numa fase adulta, e de novo com esse sentimento de perda, realmente fica difícil. E eu acho que a gente tem que também, porque nós estamos falando do sujeito adulto, né? E aí pegar o sujeito jovem e entender quem está sendo esse público jovem
frequentando a educação de jovens e adultos. Né? Hoje, o que a gente vê é que ele é produto da escola. Né? Se durante um tempo, durante um tempo ele era um interditado, né? Hoje, basicamente, ele é produto da escola. Isso tem muitas implicações. Né? A primeira implicação, e Maria Clara vai ter dados aí contundentes do ponto de vista dos gastos com a educação, dos investimentos na educação, porque você gasta 2 vezes com o mesmo sujeito e muitas vezes essa segunda vez, essa escola da segunda chance, ainda não consegue fazer com que ele conclua com êxito. Muitas vezes ele torna a sair aquilo que a gente conhece como evasão, que para nós do campo a gente prefere falar em uma expulsão que a escola promove, são os movimentos da própria educação de adultos, porque ele tem necessidade do cotidiano. Esse percentual ele é alto, gente, na educação de jovens e adultos? De jovens? Tem sido crescente. Crescente. E principalmente nesse segmento que você citou, né? A maior parte da matrícula está exatamente no segundo segmento do ensino fundamental, né? E nessa faixa, você tem um grupo muito jovem. Também no ensino médio, você tem um grupo muito jovem, porque a lei permite que com mais de 18 anos ele frequente o ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos. E a gente sabe que a maior parte dos jovens brasileiros frequentam o ensino médio já com uma defasagem em seriedade bastante substantiva. Então, nós temos um grupo juvenil muito importante, que exatamente teve essa trajetória escolar, né, que já teve uma trajetória no ensino regular muito acidentada, né? São aquelas crianças que tiveram dificuldades de aprendizagem, que ficaram numa condição de analfabetismo, tiveram sucessivas reprovações, e que, portanto, abandonaram a escola e depois, quando se confrontam com o mercado de trabalho, com a vida familiar, etc., elas se sentem obrigadas a retornar à escola. Agora, é diferente exercer o direito à educação na infância e na adolescência, quando ele está obrigado pela família, pela sociedade, não é? E nós já construímos uma cultura do direito à educação na infância, e do que na idade adulta. Essa escola tem que ser uma escola muito mais empática. Quer dizer, deveria ser para criança também, perdão, mas essa escola, se ela não for empática, se ela não atender às necessidades de aprendizagem, se a relação professor-aluno e do grupo classe não for algo acolhedor, essa pessoa se afasta. Agora, quando a Jane cita, né, esse grupo ele é muito numeroso, né? Aí também reside uma tensão grande na educação de jovens e adultos. Porque é exatamente a tentativa de convivência entre um grupo que vai dos 15 anos, sem limite de idade, podemos citar aqui 90, que nós vamos ter então conflitos que aí têm sido cada vez mais difíceis, professores e a escola como um todo, responder a uma escola que possa servir para tamanho leque, né? Infelizmente, a gente tem escutado em relatos nos estágios que a gente tem dos nossos alunos que vão às escolas, né? Infelizmente, a gente tem ouvido relatos em que professoras, durante o diurno, guardam os dias do aniversário, que dia que tal aluno que está dando trabalho vai fazer 15 anos, porque naquele dia o presente que ele ganha é ir para um noturno, ir para a educação de jovens adultos. O que é também um equívoco, porque não necessariamente a educação de jovens adultos precisa ser somente à noite, né? Então, é uma tensão vivida fortemente no campo, na medida que essa idade houve uma redução com a última LDB, né? Essas idades eram 21 anos para o ensino médio, 18 anos para o ensino fundamental. Elas tendo sido reduzidas, foi com que a educação que já era de jovens e adultos passasse a ser também de adolescentes, jovens e adultos. Pois é. Nós temos que dar uma paradinha, né? A gente dá uma paradinha, vai para um rápido intervalo, mas a gente volta com essas questões e outras aqui também. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta aqui no estúdio debatendo a educação de jovens e adultos. No primeiro bloco, discutimos várias questões muito interessantes e aqui ficou, no finalzinho do bloco, foi essa questão da expulsão do aluno. Eu queria que vocês voltassem um pouco isso. Isso está relacionado com que fatores? A gente pode falar que, na verdade, esse aluno não é bem quisto dentro da escola, e por quê? Bem,
o aluno não é benquisto sempre que ele não atende a um determinado padrão que a gente imagina que os alunos todos têm, né? Trabalhar com a diversidade é justamente a gente admitir, primeiro, que as culturas populares, elas precisam entrar na escola e a escola trabalha com um modelo, né? Então, a minha realidade no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nós acabamos de fazer uma investigação em 121 escolas, 77 municipais, no município do Rio de Janeiro, 77 municipais e 44 estaduais, e ainda 4 do DEGASE, não conseguimos entrar nas estaduais. Professora? Do cumprimento de adolescentes em conflito com a lei que cumprem medidas socioeducativas. E eram 14 ainda dentro de presídio que nós, quando conseguimos a autorização, já não tínhamos mais tempo para fazer o trabalho de campo. Então, nessas escolas, o que nós observamos, né? Há uma imensidão de projetos que entram na escola com a intenção de tirar o aluno que não vai muito bem, que tem chance de retenção, que pode comprometer os dados, a execução das provas, as avaliações, e são tirados da matrícula. Um efeito perverso das avaliações. Perverso, eles vão para... E então, nós passamos de 26º lugar no IDEB para o 15º lugar, né? Mas com uma mágica de pôr para baixo do tapete todos aqueles que tinham trajetórias com problemas nesse desenvolvimento da trajetória. E isso não é por conta de um programa. Nós temos uma enormidade de programas privados, comprados a ONGs, que vêm para a escola fazer esse tipo de atendimento. Então, qualquer menino que não vá com um desempenho que a escola considera satisfatório, que possa comprometer a imagem que precisa ser criada, ele é levado para o projeto, ele é tirado daquela situação ou, como eles mesmos dizem, empurrados para a EJA. Eles são convidados a ir. E aí nós fomos descobrir, por exemplo, numa pesquisa, que havia o atendimento do diurno na educação de jovens e adultos. E como nós desejávamos, porque entendíamos que as mães de família, por exemplo, que levam os filhos para a escola, é o horário que elas podem também ser atendidas. Que fosse esse o público, o trabalhador noturno, ele estaria sendo atendido. Não, não eram. Eram os meninos da própria escola que eram empurrados para isso, que eles chamavam de EJA, que nada tinha com EJA, na própria escola, porque não ficavam junto com os outros, continuavam servindo como referência para os fundos, né, de financiamento, porque a matrícula está assegurada, mas necessariamente o investimento não precisa ser feito nesse campo, né? É feito nas outras áreas que tem mais prestígio, que tem glamour, né, como diz uma outra colega nossa pesquisadora, porque esses meninos pesam na rede e nós não estamos trabalhando exatamente para o sucesso da escola. Esse menino não está sendo atendido para o sucesso e está indo para a educação de jovens e adultos numa condição que ele não desejou, que ele não quis, que ele não pensou em nenhum momento, mas que ele não tem condição de negar porque a escola perversamente o está encaminhando para esse lugar. Né? E esse acaba lugar sendo um não lugar, né? É um não lugar, é exatamente agora, isso que está acontecendo. A educação de jovens e adultos tem uma tradição de acolhimento, exatamente porque ela vem dessa trajetória freiriana, ela vem desse princípio de ser um lugar da acolhida, do excluído, da pessoa que teve o direito à educação violado. Ela é um espaço mais acolhedor. Nós ficamos numa situação ambígua, que é a de problematizar esse processo de exclusão dos adolescentes que têm dificuldades de aprendizagem, que são remetidos, a nosso ver, indevidamente e precocemente para a educação de jovens e adultos, mas, por outro lado, nós temos que ser também esse lugar de acolhida, não é? O que temos hoje é um certo debate se o que é melhor é ter programas de educação juvenil voltados para o público juvenil, ou a gente tentar
os professores aperfeiçoar a formação para conseguirmos dinâmicas de convivência intergeracional que sejam produtivas. A meu ver, ambas as alternativas duas, né? devem ser utilizadas. São necessárias, né? Todas duas, sem dúvida. E a formação, hein, professor Leôncio? Como é que você colocou isso no primeiro bloco? Nós estamos prontos? Como é que está isso dentro da faculdade? Como é que aqui a nossa faculdade de educação trabalha os professores que poderão vir a trabalhar com a educação de jovens e adultos? Já que ela tem até essa tradição de acolhedora e deve ser, né, como estamos vendo. Infelizmente, a gente ainda tem um quadro de uma grande omissão de muitas das universidades. Essa é uma realidade nossa. A Constituição ela é de 1988, que estabelece esse direito. A LDB é de 1996. Os pareceres que nós temos dos conselhos nacionais, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais já vão fazendo aniversários. E as universidades, quer dizer, a educação de jovens adultos sempre teve a porta de entrada nas universidades através da extensão. Quando grupos de pesquisa, grupos de professores preocupados um pouco com essa realidade, abrindo um pouco as portas da universidade para ou ir até locais onde esse trabalho era realizado, onde poderia encontrar com esse público, ou podendo acolhê-los no seu interior, vem desenvolvendo um pouco isso que foi aparecendo aqui como uma formação que é mista, né? Como aprender com a educação popular e como com essa cultura escolar pensarmos um novo tipo de educação. Isso é novo dentro das universidades. Então, preparar um professor para isso requer estar com o pé dentro e o pé fora da universidade. Requer conhecer esse sujeito, né? O ponto de partida, quem é esse sujeito? Isso aqui é o grande diferenciador. E com algumas universidades que desde a década de 80 iniciaram como projetos de extensão, algumas isso se interrompeu, né? E outras que permanecem, a gente tem conseguido tirar um pouco delas. Quais seriam alguns elementos que seriam necessários para a prática do educador que vai trabalhar com esse público? Fazer um convite para vocês, como você usou a expressão pé dentro e um pé fora, nós vamos fazer um pé fora agora. Nós vamos conhecer uma experiência de uma escola aqui da Minas Gerais, né, onde os professores, os centros de educação continuada, que são os nossos SESECs, eles também encontram em sala de aulas muitos desafios, como vocês colocaram aqui. Então vamos conhecer essa experiência, vamos ver se eles nos ajudam a entender. Dentro de sala de aula, alunos de 15 a 80 anos, em diferentes estágios de aprendizagem. Toda essa diversidade demanda uma atenção especial do professor, que nos Centros Estaduais de Educação Continuada, os SESECs, atuam como orientadores. O orientador de aprendizagem, ele tem que ser diferente. Ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outro professor, mas ele tem que ter um comportamento diferente. Ele tem que ter habilidades, né, de lidar com um público muito heterogêneo, ele tem que dominar os conteúdos da educação básica por inteiro, de modo que ele possa satisfazer o que o aluno requer a qualquer momento. A gente pega aluno que saiu do ensino regular há 1 ano, 2 anos, mas pega aluno que tem 20 anos que não estudam, tudo numa sala só, com cada um numa página, cada um num livro, cada um numa série, vamos falar assim, né, daquela matéria. Aí eu vou ter o aluno e tiro a dificuldade dele. Então, realmente, o professor ele tem que acompanhar, ele tem que aprender com o aluno. Para atender às necessidades específicas dos estudantes, os SESECs adotam algumas estratégias, como o ensino semipresencial e o uso de material didático diferenciado. Outras ferramentas, como o ambiente virtual, desenvolvido e adotado pelo SESEC Caieiras desde 2011, também ajudam a aproximar o aluno do estudo. Além da apostila didática, ele tem, de acordo com o seu programa de estudo, o ambiente virtual de ensino, onde há salas virtuais de ensino de cada conteúdo, que pode ser acessada em qualquer dia, em qualquer lugar, de casa, da lan house, do trabalho. Essa ferramenta, ela vem o quê? A diminuir as distâncias geográficas da escola e a permitir que o aluno tenha acesso 24 horas, 7 dias por semana. Eu entro, acesso o site, tem ali a aula virtual, até as matérias que você tem dúvida, os professores ensinando, tem uns videoaulas para você poder tirar suas dúvidas, me ajuda bastante. A tecnologia é um grande aliado no processo de ensino e de aprendizagem aqui no SESEC Caieiras, em Vespasiano. Os orientadores passaram por um processo de capacitação para aprender a lidar com a novidade. O especialista senta com o professor, explica como que é o processo do ambiente virtual, como que ele faz para buscar
vídeos, videoaulas para o complemento das apostilas. Quando implantamos esse sistema virtual, realmente eu não tinha muita habilidade com o computador, mas eu tive pessoas que me ajudaram, pedagogos me ajudaram, os vídeos, a tecnologia vai chegando, nós temos que acompanhar, entendeu? Então a gente fica para trás. Além de aprender a utilizar a nova ferramenta, os orientadores de aprendizagem precisam também se adaptar à nova maneira de ensinar. O maior desafio para nós aqui, nesse momento, no ambiente virtual, é questão de ter tempo para estar desenvolvendo esse trabalho. Porque você tem uma carga horária de trabalho e esse ambiente virtual exige um pouco mais da sua carga horária. Porque você tem que pesquisar, você não pode colocar qualquer coisa para o aluno. Tanta dedicação traz bons resultados. Eu tinha medo de voltar a estudar. Aí, como os meninos falaram que aqui tinha toda a facilidade, foi onde que eu voltei. E os professores aqui me ajudaram a não desanimar isso. Essa seria aí a grande vitória, né? Como se diz aí, tanto do professor, quando se sente assim valorizado, que a gente consegue, através de um sistema de ensino, colocar o aluno, né, mais motivado, autoestima bacana, né? Então isso aí pra gente assim que é gratificante. Então, trabalho bacana deles, né? Agora, essa conversa, Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, uso de tecnologias digitais. Voltando àquela conversa dos nossos professores com os alunos, ela vai ter que observar cada realidade, cada área. E aí, volto àquela pergunta, as nossas universidades, como é que elas estão olhando e estão conversando com isso? Deixa eu só destacar duas coisinhas que apareceram rápido, que na hora que mostra a imagem e a fala, tanto do alunos quanto de professores, já nos traz um contentamento. Eu imagino que Jane e Maria Clara vão concordar. Era comum a gente ouvir na fala de professores, principalmente, quando se referia a esses alunos, a tratá-los como clientela. Então, o fato da gente não ouvir clientela já vai sendo incorporada a noção de direito. São sujeitos de direito. Eles não estão ali por causa de uma outra oportunidade, por causa de um favor, do assistencialismo, a caridade. São sujeitos de direito. Isso já faz uma diferença na relação estabelecida entre professor e eles. Um fator a destacar. O segundo fator a destacar é a quantidade de alunos em salas. Porque vem sendo superado a ideia de que, como na EJA os alunos vão desistir, então a gente pode ter uma sala de 50, porque como vai chegar ao final do ano 20 e poucos mesmo, então quer dizer, já parte de um princípio negativo de que alguns vão ficar pelo caminho. Não. Olha lá os professores mostrando uma preocupação em querer entender cada um dos alunos e ver material que possa ir acompanhando o trabalho, ora no todo, ora atendendo a dificuldade que cada um requer. Então, sala grande não nos leva a bom resultado nesse sentido. Desculpa eu ter... Não, é que, se eu bem entendi, esse é um modelo de escola que existe em quase todos os estados do país, e que tem um ensino semipresencial, bastante individualizado, em que o currículo está, de alguma maneira, plasmado no material impresso, ou aí, no caso, também em material virtual, que é um modelo que requer do aluno uma capacidade de autodidaxia, né? Então, ele é um modelo que ele tem a vantagem de ser bastante flexível. E então, o trabalhador, as pessoas que têm turnos, essa necessidade de flexibilidade de horário e de frequência, a possibilidade de combinar o presencial com o virtual e o estudo individualizado com sessões de apoio dos professores, ele é uma vantagem. Por outro lado, ele não é um modelo que atende a todo tipo de aluno, tá certo? As pessoas com baixo grau de letramento, um alfabetismo de baixo nível de alfabetismo, elas não têm essa autodidaxia. A autodidaxia é algo para ser construído, essa autonomia de aprendizagem. Então, eles requerem um trabalho presencial, apoiado pelo professor, muito mais intenso, né? Então, a educação de adultos, ela precisa combinar diferentes modelos de atendimento que vão ser apropriados a essa diversidade de públicos. Aqui a gente viu que você veja esse modelo atendendo pessoas com idade, você vê que são trabalhadores já, adultos e bastante jovens, não é?
pessoas de diferentes sexos, mas certamente do ponto de vista das habilidades de lectoescritura, de conhecimentos básicos, são pessoas que já detêm uma certa autonomia para se adaptar a esse modelo pedagógico. Exatamente. Esse modelo, ele vem da década de 70, né? Ele vem trazido no tempo da ditadura militar, tem quase 40 anos, e ele pouco mudou. Quer dizer, essa iniciativa dos SESECs aqui é uma iniciativa bastante avançada. E, de um modo geral, eles passaram a ser esse modelo cristalizado, congelado na maior parte dos lugares. No caso do Rio de Janeiro, até bem pouco tempo, o material era o mesmo do início, né, do projeto. Agora está tendo uma mudança, mas isso que a Maria Clara falou é extremamente relevante, porque quem não construiu essa disciplina intelectual, né, numa regularidade, é muito mais desafiador e difícil aprender num modelo como esse. Né? Você precisa ter toda uma concentração, uma disciplina, uma espaço, uma curiosidade. Exatamente. Então não é simples, né, trabalhar nesse modelo. Uma orientanda minha defendeu esse ano uma dissertação de mestrado justamente pesquisando um desses centros, que no Rio de Janeiro agora chamam SEJA, mas no recorte que ela faz, no momento que ela faz o recorte, eles ainda chamavam Centros de Estudos Supletivos. Né? E o que ela vai se surpreender, a primeira surpresa, ela trabalha muitos anos nesse centro, e a primeira surpresa foi quando eu disse a ela, vai olhar os dados da matrícula e quanto tempo essas pessoas levam para passar até a conclusão. Né? E aí é o primeiro impacto que ela tem. Como ela está lá mergulhada, ela não conseguia ver isso. Né? Então, o tempo de permanência deles é de 8 anos. Então, isso que foi feito na base da eficiência, do custo, da efetividade, era um tripé, que era para ser rápido e fazer ele rapidamente se titular, não se confirma na prática, porque os sujeitos carecem de todas essas habilidades que eles não vieram formando ao longo da sua... Acaba frustrando ainda mais e motivando. Eu vou ter que interromper. Como vimos no vídeo, o EJA é muito importante para a educação dos jovens e adultos no Brasil. Dessa forma, diante da globalização, as exigências do mercado de trabalho e a aparente competitividade criada pelo mundo tecnológico, a formação continuada e o ensinar e aprender tornaram-se elementos primordiais de sobrevivência na sociedade moderna. Além do fato de essa sociedade exigir pessoas com uma formação crítica, autônoma, ativa, reflexiva e com competências desenvolvidas prontas para serem colocadas em prática. Obviamente, esse novo contexto desencadeou a busca por novas abordagens para ensinar e aprender, tanto para a geração adulta quanto para aquela que já nasce em uma era completamente tecnológica. Portanto, diante da necessidade de novas abordagens educacionais no século XXI, vemos que aprender que o professor não é mais o único detentor do conhecimento. Seu papel agora deve ser o de um facilitador e mediador da aprendizagem. Sacristã e Pérez afirma que ainda que o mais importante é a pedagogia, e cita como exemplo a necessidade do pesquisador, o educador, focar no desenvolvimento de competências. Então, à frente dos imensuráveis desafios da sociedade contemporânea, a abordagem pedagógica escolhida para novas formas de aprendizagem precisa levar o indivíduo até as suas competências de resolver problemas, tomar decisões, ter ideias, pensar, criticar, agir e ter uma mente autônoma diante da complexidade do mundo moderno. Assim, a educação possibilitará ao indivíduo descobrir seu potencial, desenvolver suas habilidades, confirmar e usar suas competências adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, seguindo também para uma condição técnica e profissional mais qualificada.
Em se tratando do perfil das pessoas que procuram por essa modalidade, a educação para jovens e adultos tem suas especificidades culturais, sociais e etárias. São sujeitos que foram excluídos da sociedade letrada, impedindo-os de participar ativamente nas questões políticas, culturais e sociais dessa sociedade moderna. Pessoas que migraram de cidades pequenas ou do interior para as grandes metrópoles na expectativa de uma melhoria de vida. Mas ao adentrarem nessa nova realidade, percebem que o mercado de trabalho impõe para desempenharem determinadas funções é preciso ter uma qualificação profissional. Assim, veem-se obrigados a desempenharem funções em empregos terceirizados. O público da EJA são pessoas que não tiveram a oportunidade, quando menores, em frequentarem uma instituição de ensino por diversos motivos. Ter que ajudar na renda familiar, desempenharem determinadas tarefas domésticas ou rurais. Há também aqueles que entraram muitas vezes na escola, mas que acabaram sempre saindo. Os sujeitos da EJA são aqueles que moram em cidades ribeirinhas, quilombos, cidades do interior, periferias. Pessoas que muitas vezes podem ser analfabetas funcionais, ou seja, aqueles que têm até a 4ª série do antigo primário, sabem ler, escrever e contar basicamente, o modelo tradicional de educação. Porém, há também pessoas analfabetas que não sabem nem escrever o nome e precisam de outras pessoas para escrever uma carta, por exemplo, fazendo com que se sinta mal em dividir os seus segredos com outras pessoas. Tendo em vista estas dificuldades, eles buscam uma instituição de ensino para poderem novamente aprender ou para aprenderem coisas que não sabem, na intenção de poder mudar de cargo ou pelos simples sonhos de aprender a ler e escrever para ajudar os filhos na lição de casa. No Brasil, o analfabetismo vem crescendo cada dia mais. Os aspectos que fazem com que esses índices alarmantes são a necessidade de trabalhar para contribuir na renda familiar, dificuldades que enfrentam dentro da própria família, impedindo-os de estudar, violência doméstica ou até mesmo desinteresses pelos adultos. Muitas vezes é o caso dos jovens que se envolvem cedo na marginalidade em busca de condições financeiras rápidas. Pessoas que têm o interesse de estudar, mas encontram dificuldades de deslocamento, falta de incentivo, entre outros. Na educação da EJA, é necessário que o professor não trate os alunos como crianças, pois não são. Temos que entender que são alunos com especificidades diferentes e assim podemos usar como ferramenta o dia a dia desses alunos, fazendo que despertem interesse em continuar estudando, vendo a importância da educação ao longo da vida. Muitos têm uma visão equivocada em relação à EJA, acham que é o supletivo, buscando na EJA uma formação rápida e compacta. O perfil do aluno da EJA é aquele jovem ou adulto com dificuldade no processo de alfabetização. Muitos pensam que a EJA tem que ser como as escolas do ciclo normal dos anos atrás, levando muitos alunos a terem barreiras na educação que estão tendo. Muitos vão e voltam diversas vezes. No caso do noturno, os alunos têm dificuldades em permanecerem na escola devido às condições físicas, pois são pessoas trabalhadoras e ao irem para a escola estão exaustos devido à longa jornada de trabalho do dia a dia. Como a EJA tem uma sala multisseriada, muitas vezes há conflitos de gerações dentro dessas turmas, pois são idades diferentes, pessoas diferentes e atitudes também diferentes. Um professor da EJA tem que saber manobrar as características dos alunos, pois, dependendo do seu perfil, o professor pode estar contribuindo também na evasão escolar. Alguns dados levantados na pesquisa e que chamaram a atenção foram o interesse dos alunos pelas aulas, o fato de estarem satisfeitos com tudo na escola, às vezes não gostam dos professores pela falta de paciência dele com os alunos, ou até mesmo o desinteresse desses professores na educação de jovens e adultos. Contudo, é óbvio que a EJA tem um papel fundamental na vida desses alunos. É necessário que cada dia mais haja professores qualificados e materiais disponíveis para a educação dos sujeitos da EJA. Apesar da queda nas matrículas nos últimos anos,
A EJA ainda é uma opção para atender adolescentes e adultos com quem a escola regular falha. Ainda está no imaginário que o público é composto por pessoas de terceira idade em busca da alfabetização, mas a maioria dos estudantes da EJA tem menos de 59 anos. A mudança é explicada pelo esforço que o país fez desde a década de 1980 para aumentar o número da matrícula, sobretudo no ensino fundamental. Com isso, a demanda tende a ser cada vez menor. Mas antigos problemas da educação, como a evasão, distorção idade-série e a baixa qualidade do ensino, continuam sendo essa etapa necessária. Não é possível ter uma única política para a EJA, porque os públicos e as suas demandas são muito diferentes. Os desafios enfrentados pelos professores da educação de jovens e adultos diante do processo de avaliação de aprendizagem dos alunos é muito grande. Como educador, o professor de adultos precisa de uma formação inicial e também continuada que lhe capacite para entender as demandas da educação de jovens e adultos. Sua função e formação é fundamental para a qualidade da intervenção que ele fará em sala de aula. A formação continuada dos docentes, além das exigências formais, é importante para torná-los competentes em sua prática pedagógica e lhes dar condições de se envolverem na construção do projeto político-pedagógico, valorizando a riqueza cultural de seus discentes, considerando a realidade e as expectativas da EJA e serem mediadores do conhecimento formal e informal, resultando no enriquecimento dos seus componentes curriculares de ensino. Os estudos mais atuais sobre a formação continuada de professores sinalizam para a importância de os professores serem propositores dos programas de formação contínua, a partir das necessidades que apontam. A formação contínua pode ser definida como um processo constante de aprender a profissão de professor, não como mero resultado de uma aquisição acumulativa de informação, mas como um trabalho de seleção, organização e interpretação da informação. Um personagem fundamental nesse processo é o educador de jovens e adultos. Em todos os tempos mencionados na história da educação de jovens e adultos, o educador sempre foi peça-chave, pois através dele é que o conhecimento é construído, mesmo nos tempos em que essa modalidade de educação servia mais aos interesses políticos do que propriamente das pessoas que dela precisavam. Desde aqueles que trabalhavam nos movimentos populares e comunitários até aqueles que hoje se percebem mediadores e animadores. Como educador, o professor alfabetizador de adultos precisa de uma formação inicial e também continuada, que lhe capacite para atender a demanda da educação de jovens e adultos. Sua formação é fundamental para a qualidade de intervenção que ele fará em sala de aula. Ele precisa ter qualidades e características importantes, como compreender que o adulto não é uma criança que parou de se desenvolver, porque não aprendeu a ler, estagnando-se em seu aprendizado, saber animar, saber mediar as situações, ter em mente que cada pessoa tem sua particularidade e, como adulto, tem também uma história de vida, que pode ser, além de compartilhada, utilizada para enriquecer a prática educativa. Os cursos direcionados à formação de educadores já oferecem, tanto na graduação como na formação continuada, a especialidade em EJA, mestrado e doutorado, o que é um grande ganho para essa modalidade. É preciso somente que haja avaliações constantes sobre a qualidade e a pertinência desses cursos de formação e que sejam oferecidos aos professores que estão em serviço, para que tenham a oportunidade de melhorar sua prática. É preciso ressaltar a importância da formação continuada dos docentes, pois além das exigências formais, é importante para torná-los competentes em sua prática pedagógica e lhes dar condições que se envolverem na condição do projeto político-pedagógico, valorizando a riqueza cultural de seus discentes, considerando a realidade e as expectativas da EJA, e serem mediadores do conhecimento formal e informal,
resultando no enriquecimento dos seus componentes curriculares de ensino. Nesse sentido, quando houver o devido reconhecimento referente a essa capacitação, os profissionais do magistério terão um espaço adequado para discussões com vista a solidificar sua identidade profissional, acolhendo novos saberes. Terão materiais didáticos apropriados, alternativas metodológicas com uma visão de proporcionar uma relação entre o educador e o sujeito que são marcados por incríveis experiências de vida. Portanto, a ação coordenadora e formadora junto aos professores iniciantes de EJA deve passar por algumas observações e considerações. 1. Levarás em conta as trajetórias dos educandos. Cada educando tem uma trajetória e, no momento de ensinar, deve-se considerar essas trajetórias e trazê-las para dentro da sala, não ouvi-las como ouvido de mercador. Elas devem se entrelaçar à aula e fazer parte dela. E só isso é possível quando buscamos antes conhecer ativamente os nossos alunos. Certa vez, em um final de projeto, uma professora comentou: o aluno X participa de um movimento de moradia. Se soubéssemos antes, nosso projeto sobre direitos sociais teria sido bem diferente. Quantas coisas poderiam ter sido mais ricas em termos de aprendizagem e obtido mais sucesso, se esse educando tivesse sido ouvido antes e participando efetivamente da construção de um projeto? 2. Respeitarás o tempo de cada um. Não podemos jamais nos esquecer de que cada educando tem seu tempo. No caso de jovens e adultos, isso é importantíssimo. Achar que todos aprenderão do mesmo modo ou no mesmo tempo levará ao desânimo daqueles que, por esse ou por aquele motivo, não conseguem acompanhar a turma. Não significa que esperaremos todos chegarem ao mesmo ponto, o que é igualmente um desastre. Significa sim que vamos estabelecer em nossa aula plano, projeto, objetivos para que cada qual avance dentro de suas potencialidades e de acordo com o seu momento. 3. Reconhecerás cada faixa etária com suas especificidades. Um risco muito comum e frequente é infantilizar os educandos. Isso acontece às vezes involuntariamente, na forma de falar com eles, de cobrá-los ou ainda nos tipos de atividades que se propõem em sala de aula. Às vezes, esse é um movimento inclusive desejado pelo aluno, que traz consigo uma imagem de escola que não pôde frequentar quando criança. Mas o trato infantil também é um motivo que afasta os jovens e adultos da escola. Daí que a postura do professor de EJA não deve negligenciar nunca o fato de que somos adultos lidando com jovens e adultos. Como já disse, esse princípio de relação deve estar presente em nossas conversas, mas também no material que levamos para a sala de aula. Temas, leituras, exercícios devem ilustrar e dialogar com o mundo que eles efetivamente vivem. Daí o cuidado que devemos ter com materiais que sejam trazidos das turmas regulares. 4. Respeitarás a diversidade como regra. Uma sala de EJA talvez seja a melhor amostra de como a nossa sociedade é diversa. As turmas, por exemplo, reúnem jovens que não se adaptaram à escola tradicional, jovens em conflito com a lei, pessoas com deficiência física e intelectual, homossexuais, travestis, transexuais, idosos, mulheres, negros e trabalhadores. Todos estão ali fisicamente juntos no mesmo espaço, e a postura e prática em sala de aula deve dialogar com todos. Costuma-se dizer que o traço que identifica todas essas pessoas é o de que, em algum momento, elas foram colocadas à margem da sociedade, e o que se evidencia como sua exclusão na escola. Mas trabalhar com a diversidade em sala é compreender que, mesmo que todos tenham esse traço em comum, eles também apresentam visões de mundo, projeto, perspectivas diferenciadas, e o educador vai ter que lidar com isso. 5. Motivarás sempre e não desistirás jamais. A baixa autoestima é encontrada em muitos educandos de EJA. Suas trajetórias de dificuldades de toda ordem, sua experiência muitas vezes traumática com uma escola excludente,
As diversidades que enfrentam para frequentar a sala de aula são grandes barreiras que esses alunos precisam transpor para acessar, permanecer e concluir com sucesso. Lidar com elas é um dever constante do professor de EJA, um educador dessa modalidade que acredita que seu papel é exclusivamente ensinar conteúdos de uma determinada disciplina está fadado ao fracasso. Ensinar jovens e adultos pressupõe um envolvimento maior do professor com seus alunos. Ele precisa se aproximar, ouvir, conversar, compreender os problemas da aprendizagem e da vida e estimular seus educandos. Sem esse tete-a-tete, qualquer esforço será em vão. Bom, nós estudamos mais dessa vez sobre o EJA, sobre as particularidades, os desafios, tanto que os alunos quanto os professores têm, né, nessa modalidade de ensino. No próximo vídeo nós vamos começar a abordar a tecnologia na educação e a tecnologia na educação do EJA. Até mais!